Em mais de 120 anos de história, o Benfica já enfrentou crises financeiras, traições internas, dirigentes corruptos, treinadores medíocres, arbitragens vergonhosas e mesmo assim resistiu. Mas houve um momento silencioso e quase esquecido em que tudo poderia ter terminado. Um momento que poucos conhecem, um nome que poucos lembram, mas que quase acabou com tudo. Hoje vamos contar a história do presidente que quase destruiu o Benfica, Nuno Freire de Muso. Estamos em 1916, apenas 12 anos desde a sua fundação, Primeira Guerra Mundial em curso. O futebol ainda era amador, jogado em campos de terra batida, e o Benfica atravessava uma fase de fragilidade extrema. Os dirigentes sucediam-se a um ritmo acelerado, as receitas eram poucas e os problemas muitos. É neste contexto que Nuno Freire de Mudo é eleito presidente do Sport Lisboa Benfica, no dia 7 de outubro de 1916. Assume o clube numa altura de instabilidade profunda e lidera por cerca de 9 meses. Durante o seu mandato, o Benfica conseguiu vencer o Campeonato de Lisboa de 1916-17, mas a vitória desportiva não foi suficiente para esconder os problemas institucionais. A direção estava dividida, os sócios desconfiados e a gestão financeira longe de ser estável. Os 3 primeiros meses da sua presidência não foram pacíficos, em grande parte devido aos efeitos nocivos da Primeira Guerra Mundial. A instabilidade política e social em Portugal originou uma grave crise de receitas que afetou diretamente as finanças do clube. O mal-estar interno culminou na desagregação da direção. Foi então que um grupo de associados liderado por Cosme Damião conseguiu um empréstimo para saldar as dívidas mais urgentes e estabilizar temporariamente a situação financeira do Benfica. A dada altura, Temudo decidiu adiantar do seu próprio bolso cerca de 3.000 escudos ao clube, um gesto que em teoria podia parecer generoso, mas que rapidamente se tornou num pesadelo. Ele tentou que os bens do clube fossem usados como garantia dessa dívida, ou seja, caso o Benfica não devolvesse o dinheiro, os seus ativos seriam responsabilizados. Esta decisão gerou enorme polémica e revolta entre os sócios e restantes dirigentes. A tensão era tal que a 22 de janeiro de 1917, Nuno Freire de Mudo apresenta a sua renúncia ao cargo. A sua passagem pela presidência ficou marcada por divisão interna e um legado fraturante. Mas se pensas que tudo ficou por aqui, enganas-te. 2 anos depois de sair da presidência, em 1919, Temudo voltou a surgir, desta vez como inimigo. Em nome da sua filha menor, moveu uma ação judicial contra o Sport Lisboa e Benfica, exigindo o despejo do clube das suas instalações na Rua Gomes Pereira. Sim, o ex-presidente tentou tirar o Benfica de casa. Caso o tribunal lhe tivesse dado razão, o clube podia ter perdido tudo: sede, instalações, identidade. Era o abismo. E como na altura o futebol era amador, sim, o Benfica poderia ter acabado. Mas a história, meus amigos, desta vez sorriu ao Benfica. Em julho de 1919, o Tribunal da Relação de Lisboa deu razão ao clube. Temudo perdeu, o clube ficou e resistiu. Resistimos em 1919. O nome de Nuno Freire de Temudo pode estar apagado da história popular, mas a sua passagem pelo Benfica é uma lição para todos os tempos. Mesmo quem esteve dentro pode um dia querer destruir. E o Benfica? O Benfica resistiu, porque o Benfica não é um homem, é um povo inteiro.